Imagina você receber a maior proposta financeira da história da publicidade brasileira e mesmo assim você falar não. Foi exatamente isso que aconteceu com o Silvio Santos em 2015. A JBS, dona da marca Friboi, ofereceu ao apresentador a incrível quantia de 100 milhões de reais para que ele se tornasse o rosto oficial da empresa. Só que, no entanto, o homem do baú recusou a oferta de forma definitiva. 100 milhões de reais, cara, para poder ser o cara ali, o rosto da Friboi das carnes. Essa história revela muito sobre a inteligência estratégica e a cautela de um dos maiores empresários e comunicadores do Brasil. E hoje eu vou contar para você essa história, né, desse valor aí que o Silvio Santos recusou, que seria, olha, uma nota boa para o caixa do SBT. E isso revoltou e deixou os diretores, principalmente do comercial do SBT, desesperados, com o cabelo em pé, assim. Cara, por que você recusou isso, velho? 100 milhões ia resolver metade dos nossos problemas. Tudo começou entre os meses de maio e junho de 2015, período em que a JBS vivia seu auge de valorização no mercado e buscava ali uma forte expansão publicitária na televisão. A aproximação, né, com Silvio Santos aconteceu depois que a jornalista Tiziana Vilas Boas, esposa de um dos donos da empresa, ela havia assinado contrato com a SBT na época, para poder fazer lá um programa de bolos. Aproveitando o momento, a JBS partiu para as negociações diretas. Primeiramente, a empresa ofereceu 35 milhões de reais para que Silvio Santos estrelasse uma campanha exclusiva da Friboi. Ele recusou, né, na hora. Determinado a contratá-lo, a JBS elevou a proposta para 50 milhões, livres para o apresentador, valor que representava o dobro do que havia pago ao cantor Roberto Carlos no ano anterior. Para tornar a oferta ainda mais irrecusável, acompanhava o pacote mais 50 milhões em investimentos publicitários diretos no SBT, em propagandas, totalizando 100 milhões de reais. Mesmo diante de números tão astronômicos, Silvio Santos manteve sua postura firme e encerrou as negociações com um decisivo não. As razões para a recusa eram claras e seguiam uma linha de pensamento consistente ao longo de toda a carreira dele. A primeira era a política estrita de imagem do grupo Silvio Santos, porque o Silvio sempre adotou a regra de usar a sua voz, usar o seu rosto, usar seu prestígio, sua credibilidade para promover seus próprios produtos das suas empresas, né, que era o Baú, Jequiti, Telecena. Para ele, associar sua imagem a marcas de terceiros poderia certamente enfraquecer o valor percebido do seu próprio grupo, porque o Silvio representava tudo, né? Ele era o garoto dos seus próprios produtos. A segunda razão era a extrema cautela com a sua reputação. Silvio sempre demonstrou grande cuidado ao vincular seu nome a outros negócios, especialmente aqueles que poderiam enfrentar crises, fiscalizações ou controvérsias, como é comum, né, no setor de frigoríficos. O tempo, então, provou que essa decisão foi um dos maiores acertos estratégicos de Silvio Santos. Isso porque apenas 2 anos depois, em 2017, a Polícia Federal lançou a Operação Carne Fraca, que investigou esquemas de corrupção, propina e adulteração de produtos na JBS. Lembra da carne de papelão? Se tivesse aceitado a proposta, a imagem de Silvio Santos estaria fortemente vinculada ao maior escândalo do setor de alimentos do país. Outros artistas que haviam feito publicidade para a Friboi na época, como o Tony Ramos, que está aqui, Roberto Carlos, sofreram muito desgaste público e precisaram se explicar para a imprensa e também para seus fãs, né, por conta da associação. Silvio, por outro lado, saiu completamente ileso, porque ele havia recusado. Enquanto o departamento comercial enxergava apenas o lucro, né, desse valor, Silvio Santos pensou no longo prazo. A sua intuição de camelô experiente e a sua visão estratégica valeram muito mais do que qualquer quantia milionária. Essa história mostrou que, para Silvio Santos, preservar a confiança do público, manter o controle total sobre sua imagem, sempre foi mais importante do que qualquer oferta financeira,
por mais atraente que ela pudesse ali, né, que ela pudesse ser, que ela pudesse parecer, né, porque tem pessoas às vezes que vão aceitar e que recebem propostas, até acontece isso hoje em dia, e o cara tá mais preocupado com a grana do que com até às vezes quem tá contratando, entendeu? Tem muitas pessoas aí, às vezes, que trabalham em empresas que estão sendo fiscalizadas, que estão cometendo crimes, que estão fazendo ali, né, coisas extremamente erradas, e o cara, às vezes, até tem ciência diante de outras polêmicas que aconteceram nos outros anos, o cara, pela questão do dinheiro, do olho grande, do interesse, tá nem aí, eu vou aceitar, entendeu? Então, assim, a gente precisa ter muita responsabilidade com o que a gente vai fazer, com o que a gente vai aceitar, né? Tanto o pessoal da mídia, né? Apresentadores, pessoal influenciador, né? Tem vários influenciadores aí, você sabe bem, que aceitam propostas para divulgar essas casas de apostas aí e são presos. Porque o cara recebe ali um valor, ele está pouco preocupado se a casa de aposta está com problema, se a casa de apostas está com isso, está com aquilo, se as pessoas vão perder dinheiro, entendeu? Com as apostas, ele quer, entendeu? Então, assim, cada um pensa no seu, ninguém pensa no coletivo, entendeu? Aí depois, quando se lasca, ai, eu não pensei bem por esse lado, eu não sabia, entendeu? Aí na hora, entendeu, que recebeu a proposta, o olho ficou grande assim, né? Quase saiu para fora a bola, quase saltou para fora o olho, né? Não, eu quero, vambora. Mas depois, quando é questionado pela polícia, passa por uma investigação pesada, é preso, tem telefone apreendido, conta bloqueada pela justiça, aí fica naquele desespero. Então a gente precisa ter muito cuidado com certos tipos de propostas que a gente recebe. Não só quem trabalha com a mídia, bem também como na área pessoal mesmo. Entendeu? Às vezes você está no emprego, no trabalho ali, que você, pô, caraca, tá muito ruim, muita relação. Aí você recebe uma proposta melhor. Mas aí você acha que aquela proposta financeiramente pode ser melhor. Mas aí você vai, sai, troca e se lasca. Entendeu? Não que você tem que continuar sofrendo no emprego que você tá. Mas às vezes é melhor você ficar ali, porque a longo prazo pode ser que melhore, do que você, às vezes, naquele momento aceitar a situação melhor e dar ruim. Tem vários casos na televisão também, de apresentadores aí que mudaram de canal. O próprio Liminha, ele conta que o Liminha do programa Silvio Santos lá, que ajudou o Silvio hoje, ajuda a Patrícia, o próprio Liminha, quando o Gugu foi para a Record em 2009, ele contou em entrevista no podcast que o Gugu foi para a Record, convidou ele, ofereceu um valor assim astronômico para ele poder sair do programa Silvio Santos e ir ajudar ele lá no programa dele na Record. E o Liminha não aceitou. O Silvio soube disso, né? Questionou ele e deu até uma promoção para ele por conta disso. Entendeu? E aí o Gugu acabou que nem deu certo. Aí se o Liminha saísse da SBT, ou seja, de uma situação que ele estava ali, que era estável, e fosse para uma situação que inicialmente parecia mais favorável, mas que com o tempo passou a ser instável, ele poderia até ficar, né? Não poderia nem voltar mais para a SBT, né? Porque aí o Silvio Santos iria arranjar outra pessoa, tal, sei lá o quê. Pode ser até que ele voltaria, mas as condições que ele iria encontrar, talvez, no SBT não seriam mais as mesmas que ele tinha quando ele havia saído. Então ele não saiu, ficou no SBT e está até hoje aí, ó. Tanto que está junto com a Patrícia. Entendeu? Então a gente precisa pensar muito antes de trocar o certo pelo duvidoso. Então o Silvio ele seguiu essa linha, entendeu? Por mais que as cifras fossem altíssimas, por mais que o valor seja exorbitante e o comercial da SBT até tivesse ali instigando o Silvio a aceitar, ele não quis, entendeu? E com o tempo, né, a gente viu aí que o tempo é o senhor da razão e a gente viu o que aconteceu. Então ele recusou esses 100 milhões da JBS para poder ser garoto propaganda da Friboi, e esse episódio, né, em que o Silvio recusa isso, né, não foi apenas uma decisão, como eu falei, comercial, perdão. Foi uma das maiores demonstrações de genialidade, independência e visão de longo prazo da história, entendeu? Porque essa escolha de ele não aceitar revelou aspectos muito profundos sobre a construção da credibilidade. Porque você não constrói a confiança, você não constrói credibilidade com o público da noite para o dia, né? É com o tempo. Então, se você começa a se envolver com polêmicas, com certas situações assim de grande repercussão, você acaba ficando mal com o público. E o Silvio, como ele tinha um grupo Silvio Santos, como ele tinha lá as empresas dele,
Ele talvez não queria, ele nunca fez propaganda para ninguém. Só uma vez que ele divulgou lá Netflix de graça e acabou ganhando lá uma assinatura e tal, mas ali foi um caso à parte, né? Mas assim, ele nunca fez, né, propaganda com ninguém porque ele já tinha, ele sabia que ele era um grande nome, então ele usou ele mesmo para poder, no caso o SBT, que era a vitrine, para poder divulgar. Ele criou seus próprios produtos, né? Criou seus próprios negócios. Jequiti, o baú da felicidade, né? Lá no começo que foi o primeiro, depois Jequiti, depois Banco Pan-Americano, que teve aquela polêmica. O próprio Banco Pan-Americano, a polêmica do Banco Pan-Americano é um caso também que mostrou ali que o Silvio Santos ele colocou tudo ali como garantia se caso as pessoas do banco, né, os clientes do Banco Pan-Americano tivessem algum tipo de problema, ele colocou tudo, ele colocou o SBT, colocou tudo, todas as empresas do grupo, nessa época aqui, ó, do Banco Pan-Americano, que ele vendeu até, né? Ele colocou tudo ali como garantia, se caso as pessoas tivessem algum tipo de problema, ele poderia vender. Então, assim, foi uma puta de uma situação grande, de um pepino, mas o Silvio Santos, nessa situação do Pan-Americano, ele mostrou ali que realmente, então, assim, a credibilidade que ele já tinha aumentou, a moral dele aumentou muito mais. Porque o cara colocou ali, ele poderia muito bem perder tudo, perder o SBT, perder a Jequiti e voltar e ficar zerado, né? E aí ele conseguiu dar a volta por cima e continuou fazendo o programa dele. E Tony Ramos aí, que fez a propaganda da Friboi, né? Acabou ficando com a imagem dele naquele período um pouquinho complicado, né? Porque como ele virou o garoto propaganda, né? Ele talvez jamais imaginaria que daqui a um tempo, né? Então, assim, a gente tem que desconfiar muito de certas empresas, de certos locais, entendeu? Que oferecem assim valores exorbitantes, entendeu? Desconfie. Nem sempre uma oportunidade vem de Deus. Tem hora que vem lá de baixo, entendeu? Tem hora que é o secretário dele lá embaixo que tá, entendeu? Tentando mexer com a tua índole. E muitas pessoas, hoje em dia, a venda do caráter hoje tá assim, caráter hoje tá valendo muito pouco, entendeu? Hoje o cara tá vendendo a índole dele, tá vendendo o caráter dele, tá vendendo, enfim, todo o valor que ele tem por muito pouco, entendeu? A gente vê casos de pessoas aí, até da área da comunicação mesmo, da mídia, que se vende por merreca, por coisinha pouca, menos de 100 milhões, vamos colocar aqui, menos de R$ 1.000, que se vende por muito pouco, entendeu? O cara prefere ele se vender, entendeu? Do que ser uma pessoa honesta, do que ser uma pessoa correta, entendeu? Então a gente precisa ter muita responsabilidade, entendeu? Com o local que a gente está entrando, entendeu? Principalmente nesse mundo que a gente vive atual, negócio de casa de apostas, entendeu? A gente, por exemplo, recebe lá na Bastidores, no Instagram, várias propostas para poder, né, divulgar isso. E eu nunca aceitei, entendeu? Eu não conseguiria, né, dormir. E muita gente que faz merda dorme conscientemente, mas acorda no dia seguinte com a polícia na porta deles. Então, assim, eu não conseguiria dormir sabendo que eu estaria ganhando ali na minha conta, caindo todo dia na minha conta, ou mensalmente na minha conta, o valor lá que era perca de outras pessoas, entendeu? Mesmo que, nossa, ó que dinheirão, mas era um dinheiro, né, uma perda de pessoas ali que colocaram seus aluguéis, colocaram, pô, dinheiro às vezes, o cara tinha reservado, o cara queria ganhar mais, apostou tudo e perdeu tudo. Aí ia me sentir bem, entendeu? Então é isso. Hoje eu contei para vocês essa história dessa proposta milionária que Silvio Santos recebeu e que recusou, que foi uma das maiores e melhores recusas da história da televisão brasileira e realmente mostrou aí que o Silvio Santos é um cara que sempre foi um cara de boa índole e isso, como eu falei, levantou ainda mais a moral que ele tinha. Siga a gente no Instagram, @BastidoresDMUFC, tá aqui, ó, BastidoresDMUFC, e a gente também tá lá no X, que é o antigo Twitter, @BastidoresDM. Se cuidem, claro. Até a próxima.